Já pensou a mamãe te grava fazendo isso? Tá gravando. Então. Bem-vindos ao Instantes Fantásticos com Exemplos de Sabedoria. Meu nome é Natália Cabral e se você também está extremamente preocupado, desesperado com o conteúdo programático do IFES, eu espero poder te ajudar. Hoje, nós vamos começar com o segundo conteúdo de história, que é o Renascimento Cultural, a Reforma e a Contra-Reforma Religiosa. A definição do Renascimento Cultural ela é uma reforma cultural e intelectual de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que aconteceu nos séculos XIV, XV e XVI, que foi uma transição da época do feudalismo para a época do capitalismo. E aí, os fatores que ocasionaram esse renascimento foi o crescimento do capitalismo, que obviamente é o crescimento da burguesia, a queda do feudalismo, que nós falamos no vídeo anterior, e o mecenato. O que foi o mecenato? Foi a proteção e patrocínio de artistas e intelectuais. Essas pessoas começaram a ter uma visibilidade maior na Idade Moderna e no Renascimento. Filósofos, artistas, escritores, esse tipo de pessoa. E aí, as características do Renascimento Cultural foram umas características como o classicismo, que as pessoas começaram a usar conceitos racionais e humanistas, a fazer a vontade do homem e não mais a vontade de Deus, o que a igreja colocava para as pessoas naquela época. O antropocentrismo, que era o homem em primeiro lugar, o homem como protagonista da sua vida e não mais o teocentrismo como a sua doutrina de vida. E pela palavra a gente vê, porque anthropos significa homem e kentron, centro. Então o homem no centro. O hedonismo, que é os prazeres materiais e sensoriais à frente da igreja. O homem ele não estava nem aí para a igreja. Mas ele estava começando a criticar essas coisas e a viver por ele próprio, não mais por o que a igreja mandava. O racionalismo, que foi a observação e começaram a fazer experimentos com a razão humana. As pessoas elas começaram a pensar, a ler livros, criticar as coisas, a ter um pensamento próprio sobre a vida. E o naturalismo, que foi a relação entre o homem e seu meio, e a natureza, que começaram a questionar se Deus realmente existia, se foi mesmo Deus que tinha criado tudo que havia no mundo. Foi exatamente nessa época que eles começaram a estudar os ecossistemas e ver como eles funcionavam realmente. E também o otimismo e o individualismo. O que foi esse otimismo e o individualismo? As pessoas elas começaram a descobrir por conta própria a sua capacidade, as coisas que eles eram capazes de fazer, que eles eram capazes de pensar, de produzir e de fazer muitas coisas que antes eles eram meio que proibidos pela igreja, que eles não podiam fazer nada. E isso teve um progresso social das pessoas se descobrindo e, consequentemente, o individualismo. As pessoas elas não estavam nem aí para os outros mais, elas só pensavam nelas. E nessa época também teve o chamado movimento artístico, que foi só o pessoal top de linha mesmo, tipo Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, Dante e Camões. Isso nos séculos 14, 15 e 16. E aí, o Renascimento aconteceu na Itália, e como os outros países começaram a ver que isso estava tendo um crescimento pessoal assim do povo, logo depois isso foi levado para Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. O Renascimento Cultural é basicamente isso. Na minha opinião, ele é bem chatinho. Eu não gosto de estudar isso. Eu tenho aqui, vai focar? Não sei se vai focar. Um mapa mental do Renascimento. E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Ele não é meu, não foi eu que fiz. Ele é do Descomplica, um site que eu uso muito para estudar. Aliás, Descomplica, por favor, me patrocine. Eu uso muito os seus vídeos e os seus mapas mentais.
Eu não sei se pra você funciona, mas pra mim funciona muito. Eu vou deixar o link do vídeo que eu baixei o mapa pra vocês baixarem e estudarem se acharem que esse método funciona pra você. Pra mim funciona. Bom, como eu já falei do Renascimento, agora nós vamos passar para uma das reformas religiosas das três, que as três são Reforma Luterana, a Calvinista e a Anglicana, e nesse vídeo eu vou falar da Reforma Luterana, que ela foi um pouquinho maior do que as outras duas. Essa reforma ela aconteceu no século XVI, e ela aconteceu liderada por Martinho Lutero na Alemanha, que na época era o Império Sacro Germânico. Bom, para a gente entender a Reforma Luterana, a gente tem que entender os fatores políticos da época, que era o absolutismo, que era totalmente contra o poder universal que a igreja tinha. Eles não queriam mais que a igreja comandasse, sim que o rei comandasse. E a nobreza insatisfeita com a igreja, justamente por isso, pelo fator do absolutismo. E fatores econômicos, porque a igreja ela condenava práticas como a usura, que era emprestar dinheiro cobrando juros, o lucro excessivo, e naquela época estava tendo um aumento da burguesia. Então esses burgueses começaram a ficar meio revoltados com isso, porque eles trabalhavam e a igreja condenava o lucro. E a igreja era muito rica, né? Tinha muitas terras. E naquela época também, como eu acabei de falar do Renascimento, estava tendo a expansão de ideias, livros críticos, as pessoas estavam começando a ser racionais e a criticar toda a vida delas. Então, nesse processo de descoberta, de estudo, a igreja abafava todo mundo. Então eles começaram a ficar meio revoltados com isso. E também eles não eram a favor da venda de indulgências, que você comprava a sua salvação, você pagava uma quantia à igreja para a salvação da sua alma ou de um parente seu que tinha morrido, totalmente sem pé nem cabeça. E a simonia, que era a venda de objetos sagrados, por exemplo, eu pego aqui, te entrego um prego, e aí eu falo, esse prego estava pregado em Jesus na cruz. Pego aqui um pedaço de pano e falo, essa roupa pertence a Maria. Pego um pedaço de palha e falo, essa palha estava na manjedoura de Jesus quando ele nasceu. Essas coisas doidas aí que acontecia que não faz sentido nenhum, né? Eu acho. E Lutero, ele era um homem muito estudado, ele era um estudioso da Bíblia, ele era doutor em teologia, ele dava aulas, e ele criticava os padres que burlavam suas próprias leis, como o celibato clerical, porque muitos padres burlavam isso e tinham esposas, filhos, tudo que era contra os dogmas católicos. E aí, um belo dia, o doido do Papa Leão X resolveu que ele queria construir uma nova Basílica de São Pedro, em Roma. E aí, para isso acontecer, ele autorizou a venda de indulgências, porque ele precisava arrecadar dinheiro para construir essa basílica. E aí, Lutero ele ficou bem revoltado com isso, e aí ele pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgência, que era um texto em que ele falava tudo que ele achava que estava de errado na igreja católica. E aí, Lutero ele tinha 3 pensamentos sobre a igreja, sobre o que deveria ser mudado na igreja católica. Ele acreditava que a salvação devia ser somente pela fé. Apenas a fé que a pessoa tem salvava. A pessoa ela teria que se arrepender e pedir perdão a Deus, e assim ela seria absolvida dos seus pecados e, consequentemente, salva. E ele acreditava também no sacerdócio universal, porque naquela época só o clero podia estudar a Bíblia, e só o clero era inteligente, no caso, todos os outros eram leigos. E Martinho Lutero ele acreditava que todos que acreditam em Deus poderiam ser próximos dele. Todos que acreditam em Deus e querem viver realmente para Deus podiam ter o uso da Bíblia e sair propagando a palavra de Jesus pelo mundo. E o terceiro era a infabilidade da Bíblia, porque naquela época o que acontecia era a infabilidade do Papa. As pessoas acreditavam que tudo que o Papa dissesse estava certo e não podia ser questionado em nenhuma circunstância. O Papa sabia de tudo, ele era o senhor de tudo. E aí um belo dia aconteceu a Dieta de Worms. Por favor, me corrijam, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas a Dieta de Worms foi um julgamento onde Lutero reafirmou tudo o que ele pensava.
levaram ele para um julgamento para ver se ele ia negar tudo que ele tinha falado e pregado na igreja, lá na porta da igreja de Wittenberg, e ele reafirmou tudo que ele disse e que ele escreveu, falando que ele só negaria o que ele tinha dito e escrito se alguém provasse na Bíblia que ele estava errado. E aí, Lutero ia contra os 7 sacramentos da Igreja Católica. Ele só era a favor do batismo e da comunhão, Eucaristia, porque eles são citados na Bíblia. E Lutero acreditava que os cristãos deveriam seguir somente a Bíblia. E ele acreditava no fim do celibato clerical. E ele era a favor da difusão da Bíblia, porque a Bíblia naquela época era escrita em latim. E então ninguém sabia latim. E as missas também eram ministradas em latim. Então ninguém entendia nada. E até que quando ele estava sendo perseguido e ele conseguiu apoio com alguns nobres que também estavam revoltados na igreja, ele traduziu a Bíblia para o alemão. E como a prensa já tinha sido inventada, começou a espalhar a Bíblia por aí para as pessoas lerem. E aí, um belo dia, o imperador teve a ideia de convocar todos os nobres para questionar eles sobre o apoio deles a Lutero. E aí, eles reafirmaram que sim, iam continuar apoiando Lutero, e por isso essa reforma é chamada de reforma protestante, porque os nobres protestavam contra a Igreja Católica. E aí, um belo dia, saiu a Confissão de Augsburgo, que foi um documento que deu origem à Igreja Luterana. Então, como todos podemos imaginar, na Igreja Luterana, o que tinha era a salvação pela fé, sem as indulgências, o sacerdócio universal, todos podiam ler a Bíblia e ser estudiosos da Bíblia, a livre leitura da Bíblia, né, como parte do sacerdócio universal, e não tinha celibato clerical, tanto que os pastores hoje podem se casar, e Lutero também, depois de um tempo, se casou. Então, basicamente, foi isso a reforma luterana. E, para isso não ficar muito longo e enjoativo, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o calvinismo, e a reforma calvinista, a reforma anglicana e a contra-reforma, que foi a resposta da igreja a todas essas loucuras que estavam acontecendo. E lembrando também que Lutero ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele era extremamente católico. Ele queria melhorar a Igreja Católica para os fiéis ficarem realmente mais próximos de Deus e dos ensinamentos dele. Ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele só queria que os católicos, os padres, os monges e todo o clero cumprisse realmente o que Deus dizia na Bíblia. Então esse foi mais um vídeo, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu disse alguma coisa errada, por favor, me desculpem e me corrijam. Deixa o like no vídeo, compartilhem com seus amigos. Muito obrigada e fiquem ligados porque logo logo sai o vídeo das outras reformas. Eu espero que saia coladinho com esse. Então se você assistiu esse, corre lá para os outros. Beijos, fiquem com Deus.